Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história do nosso canal e como sempre começo por agradecer a vossa fidelidade, o facto de vocês assistir e de partilhar as minhas histórias e comentar. Me sinto muito agradecido e continuo a pedir para vocês continuar a fazer o mesmo, partilhar, assistir e dar like na história. Só assim continuamos a dar continuidade ao nosso canal, tá? Hoje trago uma história um pouco fora do comum, mas que em realidade passa muitas vezes, e o título da história de hoje é Casamento à Distância. Vamos chamar o banner e já voltamos para a história. Olá amigos, conforme falei antes, vamos para a história, sem perder mais tempo. A história de hoje é super interessante. O título da história de hoje é Casamento à Distância e vamos então para a história, sem perder mais tempo. Meu marido sempre sonhou em ter o seu próprio negócio e há 2 anos iniciou um projeto da sua startup. Ele me explicou que todos os programas de aceleração, inclusive de alguns programas, seriam fora do país. O primeiro programa que por ele foi aprovado era na nossa cidade. Foi uma boa conquista porque não tivemos que nos adaptar para que ele assumisse esse novo desafio. Porém, no meio do ano passado, as inscrições para a Startup Chile abriram e o meu marido se inscreveu. Mesmo com pouca esperança de ser aprovado, se inscreveu igual. Estávamos com uma viagem de férias marcada para fevereiro, coincidentemente na mesma época do início do programa. Eu havia conversado com ele durante o ano para adiar nossas férias e para ter aquela conversa difícil. Com o receio de não ser aprovado e gerar desgaste à toa, ele optou por adiar a dita conversa. Até que, de facto, ele foi aprovado. Alegria total, mas começámos a pensar no que vinha depois. Em uma quinta-feira, na hora do almoço, em pleno dezembro, recebi a sua ligação dizendo que havia sido aprovado. Metade de mim ficou absolutamente feliz pela sua conquista, mas a outra metade sabia que aquela seria uma fase difícil. Bom, é claro que todo bom casal sabe que precisa conversar e alinhar as expectativas, com antecedência principalmente, buscando a compreensão de todas as partes. Só que na prática isso pode ser um pouco complicado e pragmático. Quando digo complicado, pode ser por medo ou receio de desgastar o relacionamento. Por mais que o casal tenha muita intimidade, decidir o trabalho no exterior pode ser uma tarefa árdua. O motivo é simples. A parte que vai normalmente está indo realizar um sonho ou um desafio e trará enorme crescimento profissional. Daí temos 2 cenários. Se a parte que tem vontade de ir não for por causa do casamento, sempre ficará com aquela pulga atrás da orelha, de desconforto, do tipo: eu não pude ir porque estou casado. E sabemos que por mais maduras que as pessoas sejam, esse tipo de dúvida fica no inconsciente e mais tarde ou mais cedo, numa discussão, vai sair à baila esse comentário. Segundo, a parte que fica, seja por questões de trabalho ou de família, e se não puder acompanhar quem vai, terá a sensação que vai impedir a realização de um sonho por parte do seu companheiro. E casamento que visa crescimento de ambos também pede espaço para cada um trabalhar a sua individualidade e fazer o que mais lhe gosta. Para completar, se existe a vontade de realizar esse trabalho à distância, o melhor cenário seria permitir que isso acontecesse. Só que o casamento à distância pode ser algo mais complicado que engolir para algumas pessoas. O gerenciamento de conflitos e de interesse. Eu sou do tipo que me casei acreditando que nunca precisaríamos de distanciar-nos por trabalho. Quando meu marido veio com a ideia de iniciar a sua startup, imaginei que poderia acompanhá-lo, pois dificilmente encontraria um trabalho de carteira assinada que eu gostasse ao ponto de querer mantê-lo. Indo mais a fundo, imaginei até mesmo que poderia empreender junto com o meu marido. Dessa maneira, onde quer que a empresa nos mandasse, iríamos juntos. Fato é que consegui um emprego com grande potencial de crescimento e estabilidade para completar
Tenho toda a flexibilidade de horários que preciso. O ambiente de trabalho é maravilhoso e me encanta o meu trabalho. Com que coragem eu iria largar tudo isto para acompanhar meu marido em um período temporário fora? Porque, em realidade, eram 6, 7 meses. Um detalhe importante: os programas de aceleração normalmente ocorrem em um período determinado, que pode se estender por mais ou menos tempo. É uma incerteza grande quanto ao prazo certo, mas pelo menos não é definitivo. Sendo assim, eu decidi que me permaneceria no meu emprego enquanto meu marido iria para fora dar início à sua startup. Os problemas que vivenciamos. Posso listar alguns problemas que resolveríamos de uma outra maneira se fosse hoje. A forma como a mudança foi anunciada, por exemplo, meu marido, ao invés de tomar a decisão em conjunto, definiu que iria e depois me comunicou. Mal, se fosse hoje, não seria assim. Aquilo me deixou eternamente chateada, mas entendi que ele não queria correr o risco de perder aquela oportunidade. Então, atualmente, conversamos as possibilidades e limites antes de tomar a decisão. Aprendemos algo. Fica mais difícil identificar os limites um do outro, além de alinhar expectativas com clareza e evitar surpresas. Claro. Outro problema foi definir quem, quando e como iria viajar para ver um ao outro. Por causa do simples comunicado de mudança, eu achei que tinha autoridade para definir que, uma vez que foi meu marido que saiu de casa, ele deveria vir ver-me. Ou seja, a decisão de viajar foi dele para o Chile, devia ser ele que devia tomar a iniciativa de vir ver-me nos finais de semana. Só depois que percebi que ele não estava confortável com a situação, primeiro porque da mesma forma que ele queria ter a sua experiência, ele não queria me privar do crescimento em uma empresa tão boa quanto eu estava. Só para ir com ele. Segundo, o melhor cenário seria que se ficássemos juntos, mas não era opção. Terceiro, porque eu poderia ao menos tentar visitá-lo no Chile. E foi essa a decisão. Combinámos então que todo mês nos veríamos, independentemente de quem fosse para onde. Eu arrisquei com o meu diretor a possibilidade de trabalhar em home office a primeira semana de cada mês sim, mês não, lá no Chile. O não eu já tinha, só tinha que tentar, portanto havia que arriscar. Para minha surpresa, recebi o sim. Poderia trabalhar à distância para conseguir visitar meu marido. Como sempre, mostrei trabalho, a empresa sabia que isso me deixaria mais motivado. Sei que não são todas as pessoas que têm essa sorte, mas é importante ao menos tentar, seja tirando férias para visitar um ao outro ou aproveitando feriados prolongados. Divisão de custos e despesas. Espera-se que quando uma empresa ou oportunidade vai demandar mudança de cidade, há uma possível melhoria de salário. Por causa disso, normalmente, quem muda é o que arca com as despesas de transporte para se encontrarem. Meu pai teve que morar em outra cidade durante 4 anos. Por mais que ele fizesse ponta aérea, toda final de semana ele pagava para viajar e ainda arcava com os custos para a sua esposa, minha mãe, visitá-lo. Querendo ou não, isso o sobrecarregou e deu a impressão que só ele estava investindo na manutenção do casamento deles. Para aprender com experiência, optamos por não imputar todos os custos só ao meu marido. Como eu poderia vê-lo no Chile, definimos que eu pagaria as minhas passagens nos meses em que eu iria visitá-lo, enquanto ele ficaria por conta de pagar pela sua vinda ao Brasil. Esse meio termo foi fundamental para entendermos que nós os dois estávamos investindo no sonho dele. E não é uma coisa que ele vai conquistar sozinho. Aí vem o sucesso do casamento, que é dos dois. Com relação às contas da casa, uma vez que ele decidiu de última hora que iria passar esses ditos 6 ou 7 meses fora, mantemos a divisão normal de contas, exceto as contas de supermercado. Tudo relacionado à casa, ele pagaria 50%, exatamente conforme antes de se mudar para o Chile. Afinal, ele ainda é responsável pela manutenção das nossas contas. Essa foi a melhor maneira que encontramos para manter a mudança da forma mais natural possível e garantir que, mesmo à distância, os direitos e deveres no casamento fossem cumpridos sem ressentimentos. A rotina do casamento à distância. Para não desgastar a comunicação, combinámos que nos falaríamos por WhatsApp e chamadas em um horário pré-determinado com câmara.
Me pergunto se funcionou. Essa foi a receita precisamente para o desastre. Como eu sempre fiz tudo, literalmente tudo, para ajudar meu tempo a passar rápido, arrumei tantas atividades extras que me faziam sair de casa antes das 7 da manhã e só chegava depois das 9 da noite. Portanto, assim que eu chegava, só queria tomar banho e simplesmente dormir. Arrumar um tempo determinado para nos falarmos durante o dia foi um parto. Porque, assim como eu, meu marido tinha reuniões atrás de reuniões, então ficava difícil a gente poder falar com câmara. Sem contar que, fora a exaustão da nossa rotina de atividades pesada, a qualidade da internet não colaborava com as chamadas de vídeo. O desgaste muitas vezes foi maior do que o prazer de conversar à noite. Definimos então que sempre que tivéssemos vontade de conversar, ligaríamos, independentemente do horário. E se não pudéssemos, se algum de nós não pudesse falar, mandávamos mensagens e retornaríamos assim que fosse possível. Passámos também a enviar pequenos trechos de vídeo mostrando a nossa casa, trabalho e mandando uma mensagem breve de como foi o nosso dia. Esse diário de atividades nos deixa tranquilos para a rotina um do outro e evita o stress de combinar um horário de falar que pode ser inviável para qualquer um dos outros e isso gera desconfiança. Combinados devem ser feitos e precisam de ser cumpridos. Um dos grandes desgastes do casamento à distância é referente à confiança de um parceiro para com o outro. Um novo lugar, novas experiências e, com certeza, muitos programas para se fazer. Da mesma maneira, do lado de quem fica, é provável que exista mais tempo para aproveitar com os amigos que ficam em segundo plano, normalmente após o casamento. Alinhar as expectativas de programas a serem feitos é ideal para a confiança do casal. Se alguma das partes não se sente confortável com a outra saindo à noite com amigos, que os dois definam então que esse programa não vai acontecer e ponto final. Não haverá discussão. O importante é na comunicação. Deveremos sempre buscar o bom senso, mesmo sem uma distância física entre o casal. Atividades da empresa, comemorações, aniversários de família, amigos próximos devem ser conversados previamente e avisados para evitar surpresas no outro. Eu e meu marido compartilhamos nossa agenda no Google e dessa maneira sabemos a rotina dos dias da semana quando um ou outro estão ocupados com reuniões ou com compromissos com amigos ou familiares. Sempre compartilhamos tudo de forma a estarmos conscientes um do outro. Com relação aos finais de semana, sempre nos falamos na sexta-feira sobre quais são os planos para manter as expectativas alinhadas. Procuramos sempre avisar quando vamos sair e quando vamos voltar. Outro detalhe importante é que eu conheço as pessoas com as quais o meu marido mora e tenho contacto de todos. Se por algum motivo não consigo falar com ele, sempre posso ligar para os colegas da casa dele e, por exemplo, ele, no meu caso, também pode ligar para os meus pais. Isso evita preocupações extras, mesmo assim não usamos aplicativos do tipo Fime, pois acreditamos que eles são um grande favor à nossa confiança que um tem para o outro. Resumo da história. Até hoje, o que eu aprendi é que, primeiro, dá para manter um casamento à distância, contando que o tempo seja pré-estabelecido antes da partida. Segundo, as decisões devem ser comunicadas, principalmente quando uma das partes não se sente à vontade com um casamento à distância. Terceiro, a comunicação deve ser transparente e clara. Considero que questões de casamento à distância devem ser discutidas antes mesmo do casamento em si, para que um saiba a limitação do outro. Quarto, sempre que possível, acompanhar o parceiro na nova jornada é uma boa opção. Mas existem casos e casos. Se não for possível, definir quando e como vão se ver e por qual período de tempo. Quinto, definir antes da partida as contas, custos e despesas da casa onde moram e deslocamento com as viagens. Evita muitas chatices. Todas estas 5 coisas que eu aprendi, realmente ajudam a evitar brigas e discussões. E mesmo assim, se isso acontecer, lembrem-se que o fracasso de uma parceria ou de um casamento à distância é dormir chateado um com o outro. Isso quebra a confiança. Portanto, deixem para resolver as pendências frente a frente quando se encontrarem.
E por fim, se nada disto se encaixa e mesmo assim mostra sinais de ruptura, então é porque não tinha que ser, pois a desconfiança constante e permanente entre as partes, não só de uma das partes, desgasta tanto que mata qualquer tipo de amor que possa existir entre ambos. Aqui a nossa Maria Manuela conta a história dela, do casamento à distância dela com o seu marido. Realmente fala várias verdades aqui que funcionam e eu, por experiência própria, sei que a distância por vezes não ajuda. Sei que há muita gente cada vez mais. Eu lembro-me que quando eu era adolescente, e já tenho 50 anos, portanto, quando era adolescente, quando era jovem ou criança, e já tenho 50 anos, já passei de 50, portanto já tem muitos anos, eu lembro-me que o meu pai dizia que naquele tempo a gente tinha que arranjar emprego próximo de casa. O pior é que os tempos mudaram tanto que hoje a vertente não é arranjar um emprego próximo de casa, e sim arranjar uma casa próximo do emprego. Porque a gente nunca sabe de onde está o emprego que nos faz feliz, ou pelo menos onde existe o emprego. Não é certo? Portanto, hoje o mundo laboral é diverso, é globalizado e faz com que muitos casais tenham que se separar, e em realidade a distância por vezes mata as relações. Não só pela distância, não quer dizer que às vezes exista fundamento, muitas vezes não existe nenhum fundamento, mas um deles, ou às vezes dois, ou basta um deles ser tão desconfiado que vai desgastando a relação do outro, a total desconfiança, sem que o outro por vezes tenha feito nada, e esse desgaste contínuo faz com que os casamentos por vezes vão por água abaixo, como se diz no termo corriqueiro e corrente. Amigos, espero que tenham gostado da história, espero que a possam desfrutar. Se conhecem ou se têm alguma história similar, por favor, enviem para o correio que está aqui abaixo, na caixa de correio, nesta caixa de comentários, para que possam publicar em uma outra história mais adiante. E por agora, vos deixo com esta história. Espero vê-los, ou espero que me acompanhem no próximo vídeo. Um beijo grande e sejam felizes. Tchau!